Oi, minha amiga, é o seu programa Saúde Feminina, começando aqui pela sua Rede Mulher de Televisão e Rede Família para todo o Brasil, ao vivo, bem pertinho de você, que é para você poder também participar fazendo sua pergunta aos nossos doutores. O nosso tema de hoje é imperdível, porque é uma coisa que todo mundo, algum dia na vida, teve, tem, vai ter, não é? Dor nas costas, tá certo? Então, se você tem alguma pergunta sobre dor nas costas, aproveite a nossa central de atendimento que já está funcionando e faça desde já a sua pergunta, tá? Que depois eu faço aqui para os nossos doutores direitinho. Bom, nossa central de atendimento, telefones 0 operadora 11 50 51 20 65 e 50 51 30 92. E tem também o fax 50 51 34 68. Hoje é terça-feira, 15 de junho de 2004 e vamos ver qual é a nossa efeméride feminina de hoje. Em 15 de junho de 1921, Bessie Coleman tornou-se a primeira aviadora negra. Ela foi a primeira mulher negra a conseguir um brevet internacional de aviação no mundo inteiro. Ela tinha nascido no Texas, nos Estados Unidos, e foi para a França para aprender a voar, porque ela não conseguiu no seu país que ninguém a ensinasse, porque ela era mulher. Já era difícil, né? Mulher aviadora em 1920, né? E era negra, piorou, tá certo? Então, nem mesmo nos Estados Unidos os aviadores negros da época ousaram ensiná-la. Então ela estudou francês, ela juntou dinheiro, trabalhou a beça e quando ela tinha dinheiro suficiente, ela foi para a França para aprender a voar. De volta aos Estados Unidos, ela se tornou treinadora e começou a treinar então as mulheres negras ou brancas, mas as mulheres que não conseguiam aprender a voar. Bessie Coleman morreu fazendo o que gostava e pelo que ela lutou na vida, né? Voando. Um acidente aéreo a matou em 30 de abril de 1936 em Orlando. Então, tá aí para você a lembrança de Bessie Coleman, a primeira negra a conseguir um brevet na aviação internacional em 15 de junho de 1921, tá bom? Bessie Coleman. Tá aqui o meu livro, A Menstruação e Seus Mitos. Aqui você encontra tudo que decorre da sua menstruação, coisas maravilhosas, né? Você sabe, cólica, TPM, ovário policístico, dor de cabeça, endometriose, vai uma lista grande. Tá tudo aqui com revisão científica do professor Dr. Dirceu Mendes Pereira, né? E aqui também tem os contos que tiram aqueles mitos da nossa cabeça, né? Porque sobre menstruação, a humanidade só pensou bobagem. É verdade, pensa até hoje. Nós mesmas, mulheres, ainda pensamos muita bobagem com relação à nossa menstruação. Então, obrigada a você que já leu. Essa primeira edição está quase acabando, mas você ainda encontra nas livrarias do Brasil inteiro, tá? Então, vamos lá ver o nosso indicador de saúde, Irineu. Com a mesma eficácia e padrão de qualidade dos remédios de marca que fabrica, a Novartis possui uma linha de genéricos que custam até 50% menos. Genéricos, exija Novartis. Para falar sobre dor nas costas, estou recebendo hoje o Dr. Maurício de Moraes, ortopedista e membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, que eu estou recebendo pela primeira vez. Muito obrigada, doutor, pela presença. E mais uma vez, com muita alegria também, Dr. Mário Putinelli, reumatologista e professor da Escola Paulista de Medicina, a nossa Unifesp, né? Que eu vou ter sempre que falar que é a Escola Paulista de Medicina e Unifesp, não tem jeito isso aí, não muda, né? Não muda, é uma tradição já. Bom, então, eu sei que dor nas costas todo mundo já teve, vai ter, ou, né, ou já teve ou está tendo nesse momento, mas dor nas costas é um negócio muito amplo, né, doutor? Pode ter, sei lá, quantas causas. O que é mais comum? Por que todo mundo tem dor nas costas? Do ponto de vista da ortopedia, o mais comum que a gente vê, a dor nas costas, ela tem muitas causas, né? Ela pode ter desde uma causa visceral, que é uma causa abdominal, um problema urológico, ginecológico,
como também um problema intrínseco da própria coluna, né? A gente tem a dor nas costas por postura, que é o mais comum, pelo menos na prática de consultório da ortopedia, o que a gente mais vê é associada a uma postura. A dor nas costas é relacionada hoje em dia também aos esforços, cada vez mais as pessoas praticam esporte, cada vez mais a atividade esportiva está em moda, e também é associada às doenças degenerativas, né? Como artrose e outras patologias relacionadas, outras doenças relacionadas com a coluna. Quer dizer que não é privilégio de quem está velhinho, assim, né? Não, pode dar em jovem também. Em jovem também. E em jovem, principalmente associada a uma postura, a vício postural, por exemplo, quem trabalha muito em telemarketing, sentado, telefone numa mão, computador na outra e cadeira giratória, a gente vê isso muito, é uma coisa muito comum no jovem. E associado também à prática esportiva. Mas aí dá para corrigir, né? É perfeitamente tratável isso, a gente consegue corrigir sem muito problema, mas vai muito de uma orientação postural. Isso é uma coisa que não depende só do médico, depende às vezes da empresa, de ter um setor de medicina ocupacional, que é um parceiro muito grande da gente hoje em dia, da ortopedia, que é exercícios laborativos associados, a forma ergonômica de sentar-se, a forma ergonômica de trabalhar, tudo isso faz parte de um tratamento que a gente chama de multidisciplinar, não só do ortopedista, né? Uhum. Entram outros profissionais aí para ajudar você a se livrar das suas dores nas costas, né? Agora, doutor, dor nas costas também pode ser osteoporose e a gente não saber? Pode. Quando a gente está falando com uma pessoa mais jovem, menos de 40 anos, a gente tem como causas principais a hérnia de disco ou doenças inflamatórias da coluna, que a gente chama, que são coisas mais do reumatologista. Quando é uma pessoa acima de 60 anos, entram outras situações. Ainda pode haver hérnia de disco, mas começa a situação de artrose da coluna, situação de osteoporose ou outras doenças metabólicas do osso. Por exemplo, a pessoa pode ter uma fratura de uma vértebra, de um ossinho da coluna, e aquilo dói muito. E o médico tem que fazer o diagnóstico dessa dor. E outras coisas também, acima dos 60 anos, que tem que ser lembradas, são as manifestações de câncer. Então, como a maioria das dores nas costas são situações corriqueiras, como você mesmo disse na entrada do programa, a maioria um dia vai ter uma dor nas costas, a população precisa estar ciente de que não pode, muitas vezes, negligenciar essa dor, menosprezar, falar, isso não é nada, toma um remedinho. De repente, ela pode estar tendo uma manifestação de algo mais sério e que pode trazer sequelas, e que o diagnóstico precoce é importante para que um tratamento adequado seja feito. Né? E aí entra a osteoporose, mas eu queria lembrar também em pessoas acima dos 60 anos que pode. Não é o mais comum, não é para criar pânico, mas é para deixar lembrado que pode ser manifestação de uma coisa que exige um tratamento mais intenso. Quer dizer, tem que procurar ajuda. Agora, se eu tô com dor nas costas, muitas vezes eu posso imaginar por que aconteceu isso. Por exemplo, como o caso que o senhor citou, se eu fiquei lá o dia inteiro falando no telefone, que eu vou dar uma festa, e passei o dia todo convidando as pessoas e tal, aí, tudo bem, eu tomo um anti-inflamatório, eu posso me automedicar, como é que é? Se for uma coisa assim que eu sei por que é, ou porque eu fiquei o dia todo fazendo outros movimentos diferentes, ou fiz coisas que eu não faço habitualmente, aí no dia seguinte, tô com dor nas costas, como é que vale eu tomar um analgésico ou alguma coisa e acabou? Não, eu acho que não vale. Essas dores podem estar relacionadas e estar sendo precipitadas por esse movimento, por esse esforço adicional, mas você pode ter uma causa sua, né? Você pode ter uma patologia, um desvio, você pode ter uma escoliose que você às vezes não conhece, você pode ter uma hiperlordose, você pode ter algum problema que, precipitado por essa má posição, gerou o quadro de dor. Nunca se deve, isso é muito importante, tomar nenhuma medicação automaticamente, principalmente os anti-inflamatórios. Hoje a gente tem novas gerações de medicamentos de anti-inflamatórios, mas todos esses medicamentos, sem exceção, todos, têm algum potencial para efeito colateral. Então isso nem sempre e quase sempre não é conhecido por quem está fazendo a automedicação. Daí a importância de procurar o profissional médico para essa orientação. Quer dizer, então sempre que eu tenho dor nas costas, devo procurar um profissional? Sempre. Sim. Na minha opinião, sempre. É preferível, como o colega disse, a gente
pesquisar, às vezes, uma dor que parece que não é nada e afastar um problema mais grave, como no exemplo aí, em idosos, um tumor, às vezes até uma fratura decorrente de um tumor. Então, às vezes é um tumor que está sem sintomas, não está gerando sintoma, e o primeiro sintoma dele é quebrar o ossinho, a vértebra da coluna. E isso às vezes pode parecer que foi por um movimento, e na verdade, neste movimento, acabou de ocorrer aquele desabamento daquele osso e aquela fratura. Então, nunca, na minha opinião, deve ser feita automedicação. Agora, dor nas costas é mais frequente em mulheres? Mais ou menos a proporção entre homens e mulheres para dor nas costas é a mesma. Como é muito frequente, a gente espera uma proporção igual. Apesar de que algumas causas de dor nas costas são doenças mais frequentes nas mulheres. Por exemplo, osteoporose e suas consequências são mais frequente em mulheres. Também a fibromialgia, por exemplo, que é uma situação de dor difusa, que tem se falado cada vez mais, felizmente, pode doer nas costas. A pessoa pode ter uma coisa mais localizada nas costas. E isso também é mais frequente em mulheres. Agora, quando se toma em consideração todas as causas de dores nas costas, tanto homens quanto mulheres são muito afetados. Tem a ver com uma série de coisas, com obesidade. Talvez a obesidade seja um pouquinho mais frequente nas mulheres após a menopausa. Então, com isso, um pouco mais de frequência de dor nas costas. Mas os homens também, nessa situação, dentro da minha especialidade, é uma das poucas situações onde o homem também é bastante acometido. Porque nós mulheres somos campeãs de tudo. Dá mais depressão em mulher, dá mais não sei o que em mulher. O precinho alto que a gente paga, viu, minha amiga, pela capacidade de gerar. Essa que é a verdade. Bom, doutor, mas aí, dor nas costas, vou no médico, ok, fui lá, o senhor fez o diagnóstico, bom, Isabel, você tem, por exemplo, escoliose, aí tudo tem tratamento ou não? Ou vai ter uma dor que eu vou ter que conviver, passar a vida tomando remédio, essas coisas? Não, para tudo tem tratamento. Nem sempre para tudo a gente consegue efetivar esse tratamento num tempo que é o objetivo do paciente, que é o mais curto possível, né? Hoje em dia a gente tem cada vez mais armamentos no sentido do diagnóstico, e cada vez se faz mais diagnóstico que alguns anos atrás não se fazia. Agora, a gente tem conseguido, a gente tem, principalmente na ortopedia, que é a minha especialidade, a gente tem um auxílio de terapias como fisioterapia, em algumas pessoas com escoliose, algumas lesões que são indicadas. Existe também a RPG, que é uma coisa que funciona, que é uma reeducação postural, mas para tudo há um tratamento. Mas o que é muito importante é, às vezes, o próprio médico ter esse contato com o seu paciente e explicar que não é uma coisa que vai melhorar de uma hora para outra. Isso é uma coisa que às vezes está se desenvolvendo ao longo do tempo, principalmente nessas doenças degenerativas, nos maiores de 50, 60 anos. Então, mas acaba conseguindo, né? Sim. Bom, olha, eu quero lembrar você que no meu site www.isabel.vasconcelos.com.br você sempre encontra um programa Saúde Feminina na íntegra. É só clicar e você pode assistir o programa. Um programa por semana. Não são todos, né? Porque não dá para pôr todos no site, mas você sempre vai encontrar um programa Saúde Feminina esperando por você lá. E lá também você encontra toda a programação da semana, não é? Com as fotos do doutor, para você lembrar quem é o doutor, quem não é esse, quem é aquele, os temas para você poder programar a sua pergunta, até fazer antecipadamente a sua pergunta quando você tem uma grande dúvida, tá bom? Então, eu tenho que ir agora para aquele intervalinho, mas nós voltamos exatamente em 1 minuto e 51 segundos. É super rapidinho, não saia daí não. Entrevista de Fato. Wagner Salustiano convida você para um bate-papo leve e descontraído. Entrevistas incríveis com as personalidades do momento, abordando os mais diversos e polêmicos assuntos. Entrevista de Fato. Domingo, 9h. O verdadeiro sabor da original moqueca capixaba pode ser encontrado em São Paulo, no restaurante Badejo. Aqui você encontra todos os pratos tradicionais do Espírito Santo, sempre preparados com ingredientes frescos e selecionados, vindos diretamente de Ilhéus. Venha apreciar os peixes e frutos do mar do restaurante Badejo.
Restaurante Badejo, dos mares o melhor. São Paulo e Belo Horizonte. De Mulher, São Luís, Maranhão. Atenção, empregos no Japão. Para você que é descendente de japoneses ou brasileiro casado com descendente, a Nissen possui colocação imediata nas melhores empresas em várias regiões do Japão. Muitas pessoas já foram conosco. Foi ótimo. Vou de novo com a Nissen. Providenciamos toda a documentação. E o melhor de tudo, a Nissen financia toda a viagem para você. Ligue agora, 287-6866. Nissen, o seu emprego no Japão. A tarde é nossa. Você vai aprender uma receitinha árabe pra lá de especial. Tem kafta ao forno. Só podia ser aqui. A tarde é nossa. Espero por você. A tarde é nossa. Hoje, 2:30 da tarde. Oi, minha amiga, o seu programa Saúde Feminina, hoje conversando sobre dor nas costas, que pode ser 325 mil coisas. Então, se você tem dor nas costas, vai correndo no médico para fazer um diagnóstico e não ficar correndo nenhum risco, né? E se livrar da dor também. Não adianta, os doutores já disseram aqui, ficar tomando remédio por conta própria, porque essa é uma fria, gelada, não dá certo, de jeito nenhum. Estou aqui com muita alegria com o Dr. Maurício de Moraes, que é ortopedista e membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, e com o Dr. Mário Putinelli, que é reumatologista e professor da Unifesp, a nossa Escola Paulista de Medicina. Bom, antes de começar a fazer as perguntas, quero saber mais coisas sobre osteoporose. Osteoporose tem jeito? Depois que está instalada? Olha, o que a gente recomenda é que se faça prevenção, porque é muito mais fácil. Então, na época onde a maioria das pessoas começa a ter maior probabilidade, que é em torno de 50 anos para as mulheres, perto da menopausa, em torno de 65 para os homens, é muito fácil a gente prevenir a osteoporose do que depois tratar a osteoporose. Até recentemente, nós tínhamos apenas medicação que podia evitar fraturas, estabilizar o quadro. Mais recentemente foi lançada uma nova medicação que permite uma reversão parcial da osteoporose, quer dizer, uma melhora importante com reconstrução do osso. Foi um grande avanço, mas infelizmente ainda não vai estar disponível para todo mundo porque é muito caro. Não é todo mundo que pode usar. Agora, uma vez acontecida a fratura, fica difícil de a pessoa ficar totalmente sem dor, porque aquilo vai criar uma alteração biomecânica na coluna. Aquela vértebra perde, por exemplo, 1 centímetro de altura e aquela coluna nunca mais vai ter a mesma congruência que tinha antes. Então essa vai ser uma pessoa que tende a ficar com um quadro mais crônico, aquele que dura mais do que 3 meses, períodos de melhora, piora, mas vai ser uma pessoa que vai ter que ter um acompanhamento mais continuado. Então, como sempre, a prevenção é o melhor remédio, é sempre né? mais fácil. Tem a Elaine aqui de São Paulo e ela quer saber se é verdade que o problema na coluna pode causar dor de estômago, azia, etc. O que acontece, na verdade, principalmente os quadros agudos de dor, o que a gente vê, o corpo reage à dor produzindo diversas substâncias, e entre elas substâncias que podem ser irritativas de alguma víscera, e até a reação da dor pelo próprio organismo pode provocar sintomas gerais, como por exemplo ânsia, como por exemplo náusea e eventualmente em algumas pessoas vômito. Não necessariamente a dor nas costas tem uma relação direta com a dor do estômago, mas a dor do estômago pode ser um sintoma geral associado a esse quadro doloroso, geralmente dores de forte intensidade, de moderada para forte intensidade. Agora, se a dor é capaz de causar reações no meu corpo e causar outros problemas, eu posso dizer também que as minhas reações emocionais são capazes de causar dor? Eu posso ter dor nas costas por problemas emocionais? Com certeza. A ansiedade e a depressão estão nitidamente associados a dores, principalmente dores crônicas nas costas, aquelas longas com mais de 3 meses de evolução. Isso é uma realidade, porque a pessoa quando está deprimida ou ansiosa, ela tem o que a gente chama de dor amplificada. Uma dor de uma intensidade para uma pessoa normal, ela fica muito pior para quem está ansioso ou deprimido. E da mesma maneira que alguém pode ter uma gastrite
porque está muito tenso, muito ansioso, a pessoa pode também apresentar contraturas musculares e isso ser causa de dor crônica. É difícil de avaliar exatamente a psicoafetividade como causa de dores, mas hoje é difícil o autor que não reconhece isso como uma realidade, né? Então, são pacientes que em períodos de maior estresse têm mais dor ou a dor vem pela primeira vez até num período de estresse acentuado. Tá certo. E a Vanusa de São Paulo diz que tem 48 anos, sofre com dores nas costas e de ontem para hoje ela está sentindo dor no osso da perna. Ela quer saber o que pode ser isso. São quadros que às vezes têm uma associação direta ou às vezes eles não têm uma associação direta. O que a gente vê em alguns quadros de dor é o chamado lombalgia com irradiação para as pernas, que de um modo geral as pessoas conhecem como dor do ciático, como ciatalgia. Dependendo do trajeto que está irradiando na perna, seja na parte da frente, na parte de trás, região próxima à nádega ou até região próxima ao calcanhar, isso pode representar algum território de algum nervo que está entre as vértebras. Então, por exemplo, um quadro de hérnia discal, uma hérnia de disco lombar, pode dar uma dor lombar que irradia para a perna. Nós somos muito dependentes nesse sentido do exame. Então, o exame clínico, a avaliação médica é extremamente importante para a gente conseguir chegar até o diagnóstico preciso. Sobre isso, a Romilda de Itapecerica diz que tem muita dor na perna, foi ao médico, ele disse que é problema do nervo ciático. Ela quer saber se isso tem cura. Tem cura. A primeira coisa na urgência é tratar a dor. Então, a sugestão que eu dou, isso eu dou para quase todos os meus pacientes, dor aguda, dor intensa, de forte intensidade, procurar o pronto-socorro. Então, eu acho que deve se passar, às vezes você não localiza o seu médico habitual, aquela pessoa que você tem mais confiança, procurar o pronto-socorro. E depois fazer o tratamento. A dor do ciático tem tratamento, ela tem desde o tratamento medicamentoso até o tratamento medicamentoso associado a repouso, associado à fisioterapia e, eventualmente, por sorte, menos do que 10% dos pacientes precisam de algum tratamento cirúrgico, nesses casos, por exemplo, de hérnia de disco. E a Jandira do Recife, doutor Mário, ela diz que tem muitas pontadas nas costas, pontadas, e ela quer saber o que pode ser isso. A característica, o caráter da dor que a gente chama, ela pode ser em pontada, em queimação, em aperto, em peso. A forma como a dor se apresenta para o paciente, ela é múltipla. De modo que as mesmas causas que estão valendo quando a gente fala de dores nas costas, de lombalgia, são possíveis de se apresentar com sintomas em pontada, em aperto, em queimação, como tudo isso a gente vê no dia a dia. É difícil. Muitas vezes, em torno de metade das vezes, quando se olha para um paciente com dor nas costas, em torno de metade das vezes eu não consigo identificar a causa precisa da dor. E nem os melhores exames, não adianta muitas vezes fazer uma ressonância magnética, fazer uma eletroneuromiografia ou o que for, a gente não consegue identificar precisamente qual, porque algumas vezes a pessoa tem 2 ou mais causas de dor. Ela tem artrose, tem um disco que já não está muito bom, pode ter uma dor miofacial muscular, que a gente chama, e tudo isso junto vai causando dor. Tudo isso pode estar amplificado por um quadro emocional, por um período difícil que a pessoa está passando, e aquilo vem como um conjunto. Por isso que é importante a pessoa ter o seu médico de confiança que a conhece, que tenha tempo de conversar com ela para identificar quais são os fatores envolvidos nesse sintoma para que ele possa dar o tratamento. Porque a gente não pode falar em tratamento único para dor nas costas. Quer dizer, existem alguns pacotes de tratamento, mas esses pacotes são individualizados para cada paciente em cada contexto dele. Às vezes o mesmo paciente em 2 crises diferentes vai tomar e vai receber atendimento completamente diferente. Então isso precisa ficar claro. Não tem milagre. Maria da cidade Ademar quer saber, doutor Maurício, ela tem 70 anos e nunca teve dor nas costas. Aí ela começou a cuidar da neta dela e começou a ter uma dor insuportável. E ela pergunta, será um problema na coluna ou será por causa do peso da garota? Então, ela tem um fator, é muito importante quando a gente faz a avaliação e a gente pesquisa todo o histórico da dor, o fator desencadeante. Ela tem um fator que está desencadeando essa dor. Com 70 anos, ela começou a cuidar da netinha
provavelmente tem uma relação muito grande com o esforço. O que não pode, de cara, já a gente tentar excluir é que ela tem alguma doença, tem alguma patologia, provavelmente deve ter um grau de artrose já na coluna lombar, uma coisa que é um quadro degenerativo que não dá repercussão clínica, e esse esforço repetido, postural, como eu comentei no início, acabou desencadeando a dor. Tem relação direta com o movimento? Tem, mas pode e deve existir alguma outra causa que tem que ser investigada. Tá certo. Não é só porque ela saiu fazendo movimento. Né? Não só. Pode ter a obesidade associada, pode ter já, de repente ela tem uma lesão por osteoporose e isso acabou se acentuando agora, ela está fazendo esse esforço, então isso deve ser pesquisado. Tem que ir no médico, viu, Maria? E a Vera de Itaquaquecetuba, doutor, disse que está sentindo muita dor nas costas, já foi ao médico, fez exames e ele disse que não é problema de coluna. O que pode ser? Olha, a gente já viu de tudo. A pessoa pode eventualmente ter uma doença inflamatória pélvica, uma inflamação nas trompas, ovários, e aquilo pode doer para as costas. A pessoa pode ter uma gastrite, uma úlcera na parede de trás do estômago, e aquilo pode doer para as costas. Então tem pacientes que vêm para a gente queixando de dor nas costas no meio da noite, a pessoa levanta desesperada, toma água, toma leite, a dor melhora, e quando se faz um primeiro exame da coluna não tem nada e muitas vezes é uma úlcera que a pessoa tem. Então, órgãos internos podem doer para as costas. Outra coisa que pode acontecer é a pessoa ter, por exemplo, fibromialgia. Então, ela tem uma dor em partes moles, nas carnes, para falar de modo mais simples, e aquilo não dá em exame nenhum. Não adianta fazer uma ressonância, uma eletromiografia. É o exame clínico que o médico faz no consultório que vai determinar se a pessoa tem isso ou não. De modo que pode não ser uma dor primária da coluna, dói na coluna, vai ter que se identificar então causas internas, viscerais ou eventualmente outras causas musculares. Ok. Bom, quero agradecer muito a presença do Dr. Maurício de Moraes, ortopedista, e do Dr. Mário Putinelli, reumatologista aqui no seu Saúde Feminina. E lembrar você que amanhã a gente conversa aqui sobre ginecologia da adolescente. E você não pode perder. Fique agora com a Sula Miranda. Um beijo, até amanhã.